Muito bem, então. Nós tivemos a reunião com o Sr. Presidente da República e, portanto, obviamente, o PSD mantém a posição que tem tido desde o início da pandemia, que é de votar favoravelmente o estado de emergência. Neste momento está tudo razoavelmente calendarizado, nós sabemos quais são os indicadores, sabemos o que é que acontece se formos avançando no desconfinamento, ou sabemos o que é que acontece se estivermos a andar para trás um nível ou dois níveis no desconfinamento. A nossa maior preocupação neste momento é claramente a evolução do indicador R, não é? Que é o nível de multiplicação da infecção. E aqui eu acho que tenho o dever de alertar todos os portugueses que nós estamos a desconfinar, mas esse indicador, o R, está a subir. Ele está em 0,89. Se ele passar o 1, temos de andar para trás, segundo aquilo que está definido pelo Governo. E, portanto, para nós continuarmos a desconfinar e o país não ter de voltar para trás, é importante que o Governo não falhe, mas também é muito importante que todos os portugueses tenham consciência que têm de cumprir aquilo que são as regras. Se os portugueses não cumprirem aquilo que são as regras, e nós temos já assistido a algum incumprimento, de pessoas não usarem máscara, de se juntarem, se fizerem isso, vai ser pior, porque é isso que está, em larga medida, a determinar o aumento desse indicador. E, portanto, no momento em que o indicador passar o valor de 1, o país tem de andar para trás no desconfinamento, porque senão voltamos a cair numa situação idêntica à de janeiro passado. Portanto, acho que tenho esse dever, enquanto responsável político, independentemente do partido, independentemente de estar no poder ou não estar, de ajudar a alertar os portugueses para que cada um seja muito rigoroso consigo próprio, para que nós possamos continuar neste desconfinamento que estamos a seguir. Do lado do Governo é muito importante que controle as fronteiras, porque neste momento o perigo é a importação de novas estirpes, designadamente do Brasil e da África do Sul. Portanto, é muito importante o controle das fronteiras. Aí já não são as pessoas que são responsáveis, são as autoridades, em particular o Governo. É muito importante que se teste maciçamente, e isso também não é da responsabilidade das pessoas, é da responsabilidade do Governo, e portanto, e é importante também que se continue a vacinação o mais rápido possível. Portanto, há aqui uma responsabilidade entre aquilo que é a atuação do Governo, mas há também aquilo que é a atuação de cada um de nós individualmente. E portanto, nós entendemos que o plano é para prosseguir. Prosseguir significa desconfinar mais um pouco, mas muito atentos aos indicadores que determinam a possibilidade de o fazermos. E, portanto, foi isto que tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República. Boa tarde, Dr. Rui Rio, Tiago Contreiras, da RTP. Gostaria de saber se concorda com a extensão do estado de emergência enquanto durar o plano de desconfinamento. Obrigado. Vamos lá. Não sei se estou a perceber bem a sua pergunta. Se eu percebi bem a sua pergunta, é sim e não. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, nós temos um plano de desconfinamento. Esse plano de desconfinamento só pode ser cumprido se os indicadores se mantiverem nos patamares em que estamos. Não é? Se os indicadores aumentarem, nós temos de andar para trás. Portanto, o plano de desconfinamento não é para abril, ou para maio, ou para junho, ou para março. O plano de desconfinamento é o plano que nós seguimos no caso dos indicadores se conseguirem manter baixos. Portanto, Páscoa seguramente está aí à porta, já sabemos como vai ser. Depois acabará à medida que os indicadores o permitirem. Portanto, a lógica não é dizer até ao dia tal, a lógica é fazer o mais depressa possível e aí estamos ligados aos indicadores, está a ver? Portanto, eu concordo com o sim e concordo com o não. Se os indicadores se agravarem, é não. Se não se agravarem, é sim. Ao contrário, desculpa. É sim o confinamento, o desconfinamento, se os indicadores se mantiverem razoáveis como estão. Se agravarem, é não. Temos de voltar para trás. E por isso eu há bocado disse aquilo que disse. Ou seja, pedir ao Governo que atue com eficácia, mas também às pessoas
cada um de nós individualmente. Eu já tive oportunidade de ver na rua, neste caso concreto é mais no norte do país e não aqui se calhar é a mesma coisa, as pessoas a incumprirem aquilo que sabem já desde há quase um ano esta parte que têm de fazer e não estão a fazer, e isso é determinante para todos nós. Eu penso que, se calhar, completando a pergunta, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República já admitiram que o estado de emergência se possa estender até maio. O PSD está disponível o se isso for necessário. estado de emergência, eu interpreto o estado de emergência como uma base legal necessária para o Governo tomar as medidas que entende. E, portanto, a base legal necessária darei sempre que for necessário. Aquilo que para as pessoas é importante não é o estado de emergência nem a base legal, são as medidas em concreto. Essas lojas abram e fecham, se elas podem sair de casa ou não, isto é que para as pessoas é verdadeiramente importante, não é a base legal. Eu a base legal vou dar sempre. Era o que faltava, o PSD dizer não tem a base legal para aquilo que necessita. Então passava a ser eu o primeiro responsável pela pandemia em Portugal, ou pelo não combate à pandemia. Isso darei sempre, o estado de emergência. Mas isso para as pessoas diz pouco, porque isso é uma mera base legal. O importante é as medidas em concreto. Se elas precisarem de uma base legal como o estado de emergência, terão da nossa parte sempre. Não é? Como é que acha que se resolve esta questão do incumprimento? É uma maior presença policial, uma maior fiscalização, mais multas? Eu acho que pode ser um pouco das duas coisas, mais pedagogia, que é exatamente aquilo que eu há bocado procurei fazer, colaborar com as autoridades, em parte também o sou, sendo deputado também o sou em parte, portanto, colaborar com as autoridades para fazer essa pedagogia e pedir às pessoas, mas admito que no limite, se houver pessoas que não queiram cumprir, aliás, tem-se visto isso em festas clandestinas e coisas desse género, eu acho que as autoridades efetivamente têm de atuar. É uma lei, a lei tem de se cumprir e é para o bem de todos nós, não é? Como é evidente, não é? Boa tarde, João Moraes do Carmo, em representação da TVI, da SIC e da CMTV. Queria-lhe pedir para aprofundar as razões que levaram o PSD a pedir que o responsável da APA seja ouvido no Parlamento e que esclarecimentos é que o PSD quer ouvir do dirigente da APA. Bom, eu acho que tenho vindo a dizer isso, o dossiê da venda das 6 barragens, da exploração das 6 barragens por parte da EDP, é um assunto muito mal explicado e um assunto grave para o governo do Partido Socialista e agora na sua mais ampla leitura. Governo do Partido Socialista, porque aqui inclui também o anterior governo do Partido Socialista de 2007. Como já neste momento se sabe, o governo do Partido Socialista, e é bom que os portugueses entendam isto, o governo do PS em 2007 vendeu a extensão da exploração por 13 anos, mais 13 anos, de 27 barragens por cerca de 700 milhões de euros. 27 barragens por cerca de 700 milhões de euros. E agora a EDP, só com 6 barragens, vende por 2,2 mil milhões de euros. Portanto, vejam bem, enquanto o Estado acabou por ser burlado, que este é o nome, quando 27... O Estado só recebe 700 milhões e quem paga esses 700 milhões está a vender, passado algum tempo, por 2,2 mil milhões, só 6 barragens. E uns anos depois, diga-se passagem, que já estamos em 2021 e o negócio anterior foi em 2007. As pessoas estão a ver, isto é muito, muito esquisito. Bom, para lá disso, o atual Ministro do Ambiente, para não dizer o Governo, não é? Vem-se colocar como advogado de defesa da EDP, que já está a ganhar este dinheiro todo e ainda diz, sim senhor, não tem que pagar o imposto de selo, que naquelas circunstâncias qualquer empresa tem de pagar. Portanto, agora ainda dá mais essa ajuda e a dizer, não paga o imposto de selo. Depois o ministro vem a público e diz que a APA deu um parecer positivo e esconde dos portugueses que o parecer técnico original é negativo. Dizia que não podiam ser vendidas as 100 barragens e que é depois do parecer técnico que é dada a volta por cima para que haja um parecer já com retoques políticos para passar a dizer que sim senhor, pode. A sustentação do parecer técnico da APA
é claro quanto à impossibilidade e quanto às dúvidas que seja nisto que eu próprio agora estou a dizer. Como é que 20 e tal barragens valem tanto, não é? E agora 6 valem 30 vezes mais, 20 vezes mais, enfim, consoante cada uma das barragens que estamos a falar. Para lá disso, ainda tive a oportunidade de ver, salvo erro, ontem, o ministro, ou seja, quem for, ou o governo, ainda fazem ali um esforço, ponhem a RTP a dizer aquilo que não é verdade, é que a empresa que foi criada, e que eu disse com um funcionário, põe a RTP a dizer que foi com 28 funcionários. E foi com um funcionário que eu tenho o documento. Portanto, há um esforço incrível da parte do governo em baralhar, em mentir, em ver se as pessoas não percebem nada. Mas nós estamos aqui justamente para as pessoas perceberem. Portanto, é fundamental amanhã não, mal o Presidente da APA possa ir ao Parlamento, é fundamental que ele explique isto. O que é que levou a mudar o parecer técnico da diretora competente para a matéria, o que é que levou a alterar? Podem alterar, porque a responsabilidade máxima é da direção da APA, não é da diretora técnica. Mas eu já estive na administração pública, como sabem, e sei como é que é, quando vêm os pareceres técnicos, nós seguimos os pareceres técnicos, a não ser que se suspeite de qualquer coisa de errado ali no parecer técnico, que eu não estou a ver o que é que possa ser agora. Dr. Rui Rio, na sequência do que está a dizer e daquilo que o PSD também tem reiterado ao longo das últimas semanas, o que lhe pergunto é se nesta altura já devia existir alguma consequência política destes factos que está a elencar. É muito difícil eu responder-lhe a isso, eu vou-lhe explicar porquê. Eu sempre disse que compete ao Primeiro-Ministro decidir se os seus ministros continuam em funções ou se saem. E é assim que eu entendo que deve ser. E, portanto, eu só posso dizer que se fosse eu o Primeiro-Ministro, como é que atuaria em determinadas circunstâncias. Nesta circunstância, eu penso que o mais provável, depois do que aconteceu com o ministro Eduardo Cabrita, depois do que aconteceu com o ministro da Justiça, o mais normal é que o primeiro-ministro mantenha também em funções o ministro do Ambiente, porque mentir, faltar à verdade, fazer o que quer que seja, não é para o primeiro-ministro muito grave. É normal. Pronto. E eu tenho que admitir que no governo dele seja normal. No meu não seria. Que não pode ser, porque as pessoas olham cada vez mais, veem ministros em que não podem acreditar. Agora, se teve essa atitude, e está a ter com o Ministro da Administração Interna altamente fragilizado, como sabemos, com a Ministra da Justiça relativamente ao Procurador Europeu, por que razão é que agora, com este, tinha uma atitude diferente, então tinha de os mandar todos embora. Isto sou eu a pensar face àquilo que é a cultura dominante neste governo. Agora, eu sinceramente acho isto intolerável e mais, à medida que o tempo avança, outros ministros se sentirão à vontade para fazer o mesmo, porque nada acontece, é tudo no quadro do que o Sr. Primeiro-Ministro considera uma normalidade. Portanto, nessa sequência, esta não era a minha pergunta, mas nessa sequência, só para ficar claro, já tarda e muito para o PSD uma remodelação governamental. Não é para o PSD, volto a repetir que isto aqui é um aspecto importante. O Primeiro-Ministro é que é o responsável. Repare nisto. A Ministra da Justiça fez o que fez. O Ministro Matos Fernandes está a fazer o que faz. De quem é a responsabilidade? É do Ministro, certo? Passa para o Primeiro-Ministro, no momento em que o Primeiro-Ministro diz, ficam onde estão, que estiveram muito bem. Portanto, numa situação normal, não é? Os ministros têm autonomia, trabalham, quer dizer, o Primeiro-Ministro não sabe em cada momento o que cada ministro anda a fazer. Se o Primeiro-Ministro, o Ministro comete, ou a Ministra, seja quem for, comete um erro, tem de se responsabilizar por isso que faz. Quando o Primeiro-Ministro vem dar a cobertura e acha que o que foi feito é bom e normal, passa a ser ele o responsável também. E é isto que nós temos. Queria então perguntar sobre um outro tema. Já hoje ouvimos na antena da TSF o José Silvano, mas queria ouvi-lo a si sobre ainda o caso de António Oliveira, candidato do PSD à Câmara de Gaia. Entretanto, olhando para o relatório de contas do Futebol Clube do Porto, o último, percebe-se que António Oliveira é o maior acionista individual do clube. Se para si isso não constitui nenhum problema? Não, eu vou-lhe explicar porque é que não constitui um problema.
as ações que o Dr. António Oliveira tem numa empresa, que neste caso é a SAD do Porto, ele tem ações e é, portanto, sócio-acionista maioritário, penso eu, de diversas empresas, não é? Uma delas é essa. Agora, há aqui uma diferença muito grande. É quando nós temos essas ações enquanto investidor, olha, eu tenho ações do BCP, por exemplo, não é? Não sou o maior acionista, mas se forem consultar no Tribunal Constitucional, verão que eu tenho ações do BCP. Eu já tive ações da Sonai, da FASEC, dos Amieiros Verdes, enfim, de muitas empresas, algumas que já nem existem. Pronto. Isso são títulos como investimento. Nunca participei nos órgãos sociais dessas empresas, com muita gente. Ele nunca participou nos órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. O Dr. António Oliveira, com o Futebol Clube do Porto, só teve contratos de trabalho para jogar o futebol ou para ser treinador. Nunca utilizou essas ações para participar. Coisa diferente é na sua vida empresarial, em que detém ações noutras empresas e nessas sim. É o administrador, é gestor, faz parte dos órgãos sociais, isso sim. Naquela do futebol nunca utilizou para nada. Repousa ali quieto. Está a ver? E portanto, eu não posso dizer que alguém... Porque não, posso tudo, mas segundo os meus parâmetros, não é, de equilíbrio, eu não posso dizer assim, alguém que jogou futebol há 30 e tal anos não pode ir para a vida pública porque é suspeito, não concordo. Alguém que foi treinador há 20 anos não pode ir para a vida pública porque é suspeito. Alguém que não tem nada a ver com o futebol, em termos de prática de futebol, há 15, porque depois foi presidente do clube da terra dele durante 4 anos, até 2006, desde 2006 não tem nada, também não é. Agora, se ele tivesse, o ano passado, se ainda tivesse neste momento, se fosse do Conselho Cultural do Futebol Clube do Porto, como é o adversário dele em Gaia, ou como é o Presidente da Câmara do Porto, ou outros Presidentes de Câmara ali da área metropolitana, aí era diferente. Alguns até se assumem como quero ser Presidente do clube. Isso é que é perigoso, isso é que eu acho que não. Agora, eu não posso, digamos assim, pôr uma pessoa proscrita, para dizer eu sou de uma coerência levada ao extremo e que se deu algum dia um chute numa bola, nem pensar. Sinceramente, acho que isso é um fundamentalismo que eu não posso concordar, apesar de, e como todos saberão, nunca ninguém na política fez tanta frente à promiscuidade entre o futebol e a política como eu. Nunca ninguém teve essa coragem de fazer o que eu fiz. Agora, uma coisa é ter essa coragem perante situações concretas, outra coisa é levar isto a um fundamentalismo sinceramente, que não faz sentido, não é? E não podia fazer outra pergunta, e essa sim, está a ver, desculpa, já estou a ir mais longe, de fazer uma pergunta, essa com mais... Olha, perguntava-me assim, e o Dr. António Oliveira, não é, que tem muitos investimentos, tem investimentos em Gaia, tem interesses imobiliários em Gaia onde quer ser Presidente de Câmara, aí é que já é preciso ter mais cuidado, porque eu tanto tenho criticado o Presidente da Câmara do Porto, que tem interesses imobiliários no Porto, e até acusações no Ministério Público por causa disso, aí é que eu tinha de ter cuidado. E isso eu tive preocupação de lhe perguntar. Essa tive preocupação. Também tive preocupação de perguntar a outra, não é? E obtive a resposta que em parte já sabia. Mas isso é que eu não sei. E também me foi dito que não. A única coisa que tem é uma vivenda onde viveu. Não é casa deste momento, mas foi a casa dele.